O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que vos mandarei da parte do Pai, o Espírito de verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas. E virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis do que eu vos disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Vamos cantar mais perto do meu Deus, que a vida é assim. Nos empurra para Deus quando deixamos nos guiar pelo Espírito. Mais perto do meu Deus, ó Pai do céu, na dor ou bem-estar, hei de te amar. Quando a aflição bater, com fé hei de dizer, mais perto do meu Deus, ó Pai do céu. Você escutou? Nós vamos cantar de novo. Quando a aflição bater, com fé hei de dizer, mais perto do meu Deus, ó Pai dos céus. Quando a aflição bater, com fé hei de dizer, mais perto do meu Deus, ó Pai do céu. O Evangelho de hoje, que é um pequeno trecho do de ontem, continua a nos apresentar o defensor, o Espírito Santo. E que palavra bonita, o Espírito defensor. Aquele que procede do Pai, enviado por Jesus. Não canso de convidar para que sexta-feira a gente faça uma novena. E como é necessário o Espírito Santo. Eu diria mais do que nunca que o Espírito Santo nesse tempo, ele é necessário para nos ajudar a viver a pandemia e sair da pandemia. Vou repetir, porque nós precisamos em todas as instâncias que o Divino Espírito Santo nos ajude a viver a pandemia e sair dela.
Mas veja que hoje, e eu me atenho a alguns pontos somente. Quando Jesus disse: eu digo essas coisas para que vossa fé não fique abalada. Ah, nosso Senhor era tão humano, só podia ser Deus, porque Ele sabia que a nossa fé podia ficar abalada. Ele conhecia os apóstolos, como o próprio Pedro, assim com muita humildade, disse: Senhor, Tu sabes tudo de mim, tudo. Tu sabes que eu te amo. Eu fico pensando que nosso Senhor conhecia as mazelas de Filipe, as mazelas de João, os filhos do trovão. Conhecia as fraquezas dos seus, daqueles que Ele escolheu. Veja, Ele conhecia a vida de Levi, de São Mateus. E Ele disse: para que a vossa fé não fique abalada. E de fato ficaram, nós sabemos disso. Em muitos momentos a fé dos apóstolos ficou abalada. E Ele disse que ia acontecer fatos. E agora me referindo à igreja, a quem foi destinado João no ano 100, o evangelista, eles também estavam com uma fé bastante abalada. Porque veja, os apóstolos, muitos deles já tinham morrido, a grande maioria morto, martirizado. João, o discípulo com seus cabelos brancos, que teve o privilégio de ir ao terceiro céu, de ver no Apocalipse, ele escreve por uma comunidade que estava arrasada. Tiveram que fugir de Jerusalém. A primeira leitura aqui que você está escutando, eles tendo que ir aonde estavam os cristãos, indo formar comunidades no mundo inteiro, sofrendo dificuldades terríveis. O próprio Pedro já tinha morrido de cabeça para baixo, crucificado. Tiago, o bispo de Jerusalém, também já estava morto. O outro Tiago, em Compostela. Você para pensar que era uma fé. Será que nós vamos subsistir? Será que esse cristianismo que Jesus nos pediu que nós cuidássemos agora, está nas nossas mãos, vai perdurar? A situação não era fácil. O imperador pegava as comunidades cristãs e jogava no circo de Roma. Os que não eram mortos por leões eram decapitados. Era um circo horrendo de cristãos sendo mortos. Por quê? Porque lembre-se que Nero, aquele que ateou fogo em Roma, ele ateou fogo, mas para tirar a sua culpa, diz que foram os cristãos. Então o povo queria acabar com essa racinha, queria acabar com essa seita, e foi usado de muita violência. E Jesus diz: lembra-se, da mesma forma que me odiaram, também odiarão a vocês. E hoje dizem: vão expulsar vocês das sinagogas. Os próprios judeus expulsaram. É bom lembrar que nos Atos dos Apóstolos relata que quando os companheiros de Paulo
que vieram do paganismo, que não eram circuncidados, foram a Jerusalém e andaram pelo templo, eles foram obrigados a saírem, porque iam ser mortos ali. Então era os próprios judeus que expurgavam, que matavam Estevão, um dos diáconos, para que a vossa fé não fique abalada. Eu diria que hoje, meus irmãos, o texto vem nos mostrar uma aflição, mas nosso Senhor está dizendo, disse para os apóstolos, o Evangelho disse para as comunidades e disse para nós: quando a aflição bater, quando o desespero vier, eu direi com toda certeza, com fé, eu viverei mais perto do meu Deus. Nós vivemos um tempo de aflição. Quantas pessoas não estão aflitas hoje? Eu recebi de acabei de citar o suicídio, e te pergunto, é aflição, gente. É aflição para quem morreu, é aflição para quem ficou. Recebi de uma mãe que a filha, enfermeira, está de ônibus indo para uma outra cidade, precisando ir. Ela diz, estou muito aflita, angustiada. É aflição, sim. A aflição de não termos respostas que nós queríamos tanto. O porquê? Como será? Como eu dizia ontem, a aflição de saber que não vai ter a chave que vira, de dizer, de hoje para amanhã não tem mais, e a gente tem que aprender a conviver assim. A incerteza, a discriminação de quem está com Covid, existe, que além de estar com a doença, as pessoas discriminam. Quem já passou pelo Covid também são discriminados. É a aflição de não termos respostas. Então eu te pergunto, na tua aflição de hoje, na tua angústia de hoje, a palavra de Deus nos vem como um alento. Não deixe a sua fé ficar abalada. Não deixe a sua fé esmorecer. É por isso que eu estou insistindo tanto nessa novena do Divino Espírito Santo, e acredito que é um remédio salutar que nós estamos precisando, todos nós, e digo a partir de mim, nas minhas aflições, nas minhas inquietações, porque a gente começa a pensar, está demorando demais, Senhor. A gente também, todos nós, acordamos fora de hora no sono, não sei vocês, eu estou assim, acordo, fico pensando, durmo mais um pouco. A gente olha para a realidade, se preocupa com as pessoas que vivem uma aflição hoje, de não saber se amanhã estarão dentro de casa, porque não tem dinheiro para pagar aluguel. A aflição e essa preocupação de pessoas que já tinham dificuldades e agora é pior, porque os R$600 não saem, demora, e não tem como fazer a compra da cesta básica. Mas a mensagem do Senhor hoje é: não deixe que a sua fé seja abalada. Cantemos de novo, canta comigo. A mensagem de hoje é essa: mais perto do meu Deus, ó Pai.
céu, na dor ou bem-estar, hei de te amar. Você escutou? Na dor ou bem-estar. É verdade que nos abala, e até nos abala pensar na brevidade da vida. Talvez isso nós precisamos refletir mais. Refletir no sentido de aprender com tudo que estamos vivendo, de aquela saudade que nós queremos saciar, daquilo que nós fazíamos, ou daquilo que devíamos ter feito e não fizemos, e ansiamos por fazer. Tantos projetos, né? Quando terminar, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero recuperar. Mas eu fiquei impressionado, neste final de semana, teve uma característica, eu digo pelas redes sociais, por aquilo que chega a mim. Quanta gente pedindo, porque estavam tendo, no caso ontem, sábado, um final de semana de brigas, de desarmonia, de famílias não se entendendo, de casais não se perdoando. Fiquei impressionado o número de pessoas que diziam, eu sei que não é só esse final de semana, mas é que apareceu, que está insustentável, está insuportável a convivência. E o problema não é o Covid, não é a pandemia, já existia o desgaste, já existiu o desrespeito, são ofensas de ontem, do passado, que não foram curadas, e a ferida se tornou mais latente agora, de problemas que foram protelados, às vezes entre marido e mulher, sogro, sogra, genro, de coisas que foram ditas, que não foram curadas no perdão em Deus, mas que fica lá, e na primeira oportunidade, aquilo que não foi curado, vem com força. Mas padre, como que a gente faz se a pessoa não quer perdoar? O perdão, ele é unilateral, a gente tem que perdoar, e na medida que perdoa, pedir que a outra pessoa perdoe. Mas eu fiquei impressionado, as aflições, daquilo que deveria ser um final de semana de mesa, não importa se muito, pouca comida, mas família reunida, numa igreja doméstica, num lugar sagrado, onde apesar das diferenças, o respeito, a delicadeza, a ternura, não importa se não é possível dar os abraços apertados, mas a gente pode abraçar de muitas outras formas. Eu vejo também essa aflição. Toda segunda-feira nós somos chamados a também rezar por uma aflição que não podemos esquecer, que são os que partiram. Eu usei a palavra aflição, mas uma preocupação. Hoje eu mostrava no rádio Nossa Senhora do Silêncio, uma Nossa Senhora singular, que teve por origem, a origem dessa Nossa Senhora foi na Irlanda, em Dublin, onde um padre, e a gente tem que entender aquela cidade, Irlanda, não tem católicos, ou melhor, tem, mas são poucos que praticam, pouquíssimos.
pouquíssimos. A grande maioria, depois de tanta revolta, as brigas entre católicos e protestantes foi muito forte, abandonaram a fé. E esse padre fazia um trabalho lindo de caridade. Na extrema pobreza ele oferecia batatas, é o que tinha. Por isso que nas viagens, quem vai naquela região é batata, como a gente come o arroz. Mas ele tinha uma preocupação tão grande de rezar pelas almas do purgatório. E ele começou 100 missas pelas almas do purgatório. Algo que a gente também tem que rezar. E é impressionante que depois no dia da 100ª missa, a igreja fechada, eu vou resumir do resumido. Algumas pessoas chamadas de videntes viram na igreja uma grande festa à noite. Uma grande festa. E a pessoa olhou e falou: o que é isso? Está tendo festa na igreja? É um sacrilégio? O que é que está acontecendo na igreja? E depois, eu estou resumindo, tá, gente? Depois você pesquisa melhor. Quando foram ver, eram as almas que tinham sido libertadas do purgatório naquela 100ª missa. Era a alegria daqueles que estavam, Nossa Senhora no meio, São José e o menino Jesus, e Nossa Senhora confirmando, Nossa Senhora do Silêncio, o quanto bem tinha feito aquelas 100 missas, e mostrando para aquele lugar onde a pobreza era imensa, o frio era intenso, a religião escassa, que aquela atitude tinha libertado a tantos. E depois segue Nossa Senhora do Silêncio. Mas eu digo que nós devíamos ser aflitos. Aflitos no sentido da bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos. Aflitos de rezar pelas almas do purgatório. Aflitos, dedicados em rezar pelos nossos entes queridos que já morreram. Se nós rezamos aqui toda segunda-feira, é porque eles precisam. E uma oportunidade de também buscarmos a nossa santificação. Se Pedro disse: santificai nossos corações, exatamente porque queremos o céu. É porque quero crer que ninguém deseja o inferno, e o inferno existe. É o anseio que queremos, porque pensa nisso, a vida já não é fácil, a vida já é difícil, e pensar uma eternidade no sofrimento, ninguém deveria desejar, nem querer desejar o purgatório, apesar que já é um estágio de salvação, enquanto o inferno é de eterna perdição e não tem volta. Mas o nosso desejo tem que ser o céu. Então, quando a aflição bater, com fé temos que dizer: Senhor, eu vou passar essa aflição, eu vou viver essa angústia, mas eu não vou perder a fé, e tudo isso me fará viver mais perto do meu Deus. E ao mesmo tempo, enquanto vivos, oferecermos esse tesouro inefável, incomensurável das santas missas por aqueles que padecem no purgatório.
clamando que nosso Senhor olhe com misericórdia, pedindo que Nossa Senhora haja nesta realidade. Eu creio que hoje, meus irmãos, hoje a palavra de Deus vem em todas as esferas das nossas aflições ser um bálsamo, ser um refrigério. Nas nossas aflições, a certeza, não estamos órfãos. E aos que já partiram, a confiança. Deus é misericordioso. Quando a aflição bater, com fé hei de dizer, mais perto do meu Deus, ó Pai do céu. E se a dúvida, preste atenção, se a dúvida vier e anoitecer, sem luz que me conduz ao teu olhar, então serei fiel e gritarei feliz, mais perto do meu Deus, ó Pai do céu. na mão do meu irmão, na mão do meu irmão, encontro a paz, sentindo tua presença que me satisfaz. canta comigo em casa. Então te louvarei, teu nome bendirei, mais perto do meu Deus. Sim, cada dia mais perto, não obstante todas as aflições, apesar de toda a tribulação, cada dia mais perto. Mais perto do meu Deus, ó Pai do céu. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. E a luz perpétua os ilumine. Descanse em paz. Amém.